Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Pedro, uma rápida introdução do Bruma Pod. Pessoal, o Bruma Pod nasceu para fazer sentido para você, brumadinense. Então nós vamos estar sempre com personalidades aqui, com pessoas da nossa cidade aqui, que façam sentido para você ouvir, para você entender a história, da gente mostrar o tanto de talentos que a gente tem na nossa cidade, e o tanto que o nosso povo é bom e o tanto de história bonita a gente tem por aqui. Hoje é um dia complicado, né? Então hoje é 1000 dias do crime da Vale na nossa cidade, 1000 dias de buscas. Então, espero que vocês tenham um pouquinho de compreensão. Não vai ser fácil pra gente conduzir essa entrevista. Não, é um nervosismo diferente, sabe, Pedro? É ter um cuidado maior com as palavras. É muito sensível. Então, nós estamos ao vivo. Então, sempre como a gente sempre jogou muito limpo com vocês, espero que vocês é, reconsiderem algum erro nosso. Porventura, vocês tenham um pouquinho de paciência. Mas é isso. Pedro, muito obrigado por você estar aqui, tá? Faz um orgulho danado a gente conseguir te trazer aqui, de que você consiga falar para os brumadinenses. E eu acho que o objetivo maior nosso aqui é de mostrar o Pedro Aihara de uma forma que as pessoas não conhecem, né? Então, já iniciando assim, eu queria que você contasse pra gente quem que é o Pedro Aihara, debaixo dessa farda aí, quem que é o Pedro Aihara? Não o tenente Pedro Aihara, a pessoa Pedro Aihara. Gabriel, primeiro, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, embora, né, seja um dia complicado, um dia difícil para todos nós, mas assim, fiz questão de estar aqui hoje. Hoje foi um dia bastante corrido, bastante tumultuado para todos nós, mas acho que é bom a gente também valorizar, né, a comunidade Brumadinho, as iniciativas daqui. Então, em primeiro lugar, cumprimento aí todas as pessoas que estão nos acompanhando. Costumo brincar com os meus amigos, né, que eu tenho dois locais de nascimento, né, um é Belo Horizonte, que é a cidade onde eu nasci biologicamente, aqui em Brumadinho também, é uma cidade que mora no meu coração de alguma forma. Também eu tive, né, um aprendizado tão grande assim, que é quase uma segunda cidade natal para mim. E o Pedro é um garoto de Belo Horizonte, um jovem de Belo Horizonte, que eu vim de uma família de classe média baixa. As coisas, né, sempre foram muito batalhadas lá em casa. Por uma coincidência, meu pai ele sempre trabalhou a vida inteira com mineração, trabalha até hoje, ele tem mais de 35 de atuação na área, numa grande empresa da área. Então esse ambiente, né, de mina, de operação, ele é um ambiente que para mim é muito familiar. E a minha mãe, ela é artesã, ela foi professora e trabalha hoje enquanto artesã, fabricando necessaire, também muito talentosa. E lá em casa, além de mim, tem a minha irmã também, a Rafaela. A Rafaela, ela trabalha no governo do estado. E lá em casa a gente sempre, os meus pais, eles sempre priorizaram muito essa questão da educação lá em casa, sempre tiveram uma preocupação muito grande que a gente estudasse, que a gente, né, respeitasse os outros. E acabou que nesse percurso aí, em cima desses valores, acabei encontrando com a profissão bombeiro, me apaixonando com isso. E é o que a gente tenta fazer até hoje, é isso, ir plantando umas sementinhas do bem, levando boas reflexões, fazendo com amor e plantando, né, coisas boas aí nas cabeças e nos corações dos outros. Não, legal demais. Você falou nessas trajetórias, virou bombeiro. O que que levou? Tipo, de onde que teve esse ensaio? Ah, vou virar bombeiro. Por que disso? Olha, eu sempre quis muito uma profissão que eu tivesse contato direto com as pessoas e eu Entendi. pudesse ajudar os outros. Então eu pensei em seguir pela área de medicina, pensei em seguir pela área, né, de magistério, de dar aula, acabei me tornando professor também. E quando eu tive a oportunidade, né, de virar bombeiro, eu pensei, poxa, acho que é uma coisa onde a gente tem a oportunidade de contribuir decisivamente num momento muito delicado para uma pessoa, porque uma coisa que eu acho muito forte na profissão de bombeiro é porque ali numa situação de tragédia, numa situação ali limite, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, ali todo mundo é igual. E é uma situação que não dá pra você disfarçar. Quando a pessoa tá desesperada, ele tá naquela situação limite, que ela precisa ser salva, aquilo dali fica muito evidente, então todo mundo é realmente igual naquele momento. Então eu sempre achei isso muito bonito, acabei me interessando pela profissão, me formando, me especializando, e tô aí, né, já nessa carreira próximo de completar 10 anos no Foi Corpo um, de Bombeiros. foi um desejo, então, de fazer diferença, você acha, na vida das pessoas? Ah, com certeza. E foi algo muito genuíno, porque até assim, na época que eu me interessei por fazer o concurso do Corpo de Bombeiros, surgiram outras oportunidades, até outras oportunidades que financeiramente seriam mais rentáveis. Só que eu acho que a gente tem que fazer na vida alguma coisa que faça sentido, Eu né? acho, eu concordo demais com isso. Eu também acho que é uma coisa que eu aprendi, que se não for pra gente viver pra fazer diferença na vida das pessoas, não justifica, né? É,
eu acho que você percebe que você conseguiu atingir esse objetivo, né? Você tem a noção do que representa o Corpo de Bombeiros para Brumadinho? Você acha que você tem essa dimensão disso? Olha, embora eu acho que eu tenha essa dimensão, eu sempre me surpreendo muito É, positivamente, assim, sabe? Eu acho, quando eu estava montando, né, alguns textos que foram utilizados como referência para esse momento de 1000 dias, né? É uma coisa que eu refleti muito, que acabou, né, se tornando um dos motes desse momento, essa ideia de resgatar a esperança. Então, eu acho que a peculiaridade aqui de Brumadinho é que, pela característica humana, pela quantidade de vítimas, pela duração, a gente acabou se tornando uma grande família. Então, geralmente, quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros vai fazer o atendimento de uma ocorrência, a gente fica ali algumas horas, alguns dias no máximo. E aqui a gente está quase 3 anos. 3 anos. Então, assim, a gente estava comentando aqui antes do início, né, essa questão das histórias dos familiares, né? Todas essas vítimas, eu sei quem são, eu sei a foto, eu sei a história, eu sei de quem que é filho, eu sei de quem que é pai, porque ao longo desses 3 anos é um contato assim, como se fosse alguém da nossa família. Então acho que essa peculiaridade, então o sofrimento, a ansiedade, a expectativa, acho que ela é comum aos familiares, a gente também, o pessoal que está nos acompanhando pode ter certeza, assim, eu falo isso até arrepio, assim. Quando a gente está. Eu tenho que falar sobre o Imagine o tempo todo pela minha função no Corpo de Bombeiros, mas eu, sinceramente, quando eu falo que a gente está ali por propósito, porque a gente acredita nisso, é uma coisa que vem de dentro mesmo. Eu acho que as pessoas até conseguem perceber isso, porque o meu maior sonho, hoje, eu falo isso com muita sinceridade, é que a gente possa entregar essas 8 joias que estão faltando e sabendo que isso não vai curar essa ferida, mas vai ajudar de alguma forma as pessoas elas poderem seguir em frente, e isso é muito importante. Eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, sabe? Eu vivencio esse crime da forma mais intensa possível, como a maioria das pessoas que eu conheço. E talvez algumas pessoas não entendem a necessidade de encontrar essas pessoas, né? Mas só as famílias que estão nessa aflição, elas sabem o tanto que é importante, né, Pedro? É assim, eu costumo muito fazer uma analogia, né, dessas questões relacionadas às pessoas que ainda estão desaparecidas, que é uma tortura a conta-gotas, né? É uma morte a conta-gotas, porque aquela pessoa que está esperando o familiar dela ser localizado, ela todo dia, ela acha que vai ser o dia em que ela vai finalmente receber aquela notícia, em que ela vai ter aquela situação, e enquanto, né, aquela pessoa não é encontrada, parece que tem algo faltando, e aí você não tem um clima para poder comemorar o Natal em família, É uma porque angústia de você três lembra. anos, né? É, Exatamente, toda uma vez que o angústia todo telefone dia. toca, ah, será que achou? Será que achou? Exatamente. Então, assim, você lidar com a expectativa das pessoas, você lidar com o sonho das pessoas. Então, assim, realmente acho que só quem está próximo dessa situação consegue enxergar o valor que existe em você poder entregar, ainda que possa parecer só um corpo, na verdade simboliza algo muito maior do que isso, que é você ressignificar, você conseguir, né, dar mais um passo naquela caminhada, que é uma caminhada muito difícil. Só quem passa, né, ou acompanha um pouco dessa caminhada sabe exatamente o que a gente está falando. E você acha que a gente pode ter esperança que a gente vai encontrar todas as joias? Eu acho que a gente não só pode, como a gente deve ter esperança. Quando a gente começou essa operação e a gente tinha, né, a exemplo dessa fotografia que a gente utiliza na camisa, né, que tinha 270 nomes, 270 faces, muitas pessoas de fora eles falam assim, olha, é impossível que vocês consigam, né, localizar todas as pessoas. Se você pensar que a gente já foi de um número de 3 dígitos e hoje existem 8 pessoas, é porque tem muito trabalho duro, tem muito esforço, tem muita gana mesmo da gente encontrar. Então, assim, pelo menos para mim, eu tenho a convicção de que isso é possível e as pessoas que elas possam ter certeza que a gente está lá dia e noite, dia santo, feriado, final de semana, para poder fazer isso se tornar cada vez mais realidade. Eu gosto muito de valorizar a ação, sabe? Eu acho que a ação tem um peso muito maior do que fala. Então, uma frase que eu venho ouvindo nos últimos 3 anos, principalmente do Corpo de Bombeiros, é que desistir não é uma opção. E a gente pode interpretar muito mais as ações do que essa fala. O Corpo de Bombeiros vem provando que desistir realmente não é uma opção. Né? É a operação de buscas mais longa da história, não é? Exatamente, e é uma coisa assim, isso na primeira semana de que aconteceu o rompimento, eu falei o seguinte, falei assim, olha, vocês podem ter certeza de que o Corpo de Bombeiros ele foi a primeira instituição a chegar aqui e vai ser a última a sair. 1000 dias depois, né, a gente teve muita diferença em relação a muitas pessoas, né,
não se lembram mais de Brumadinho, pessoas que não fazem parte aqui da comunidade, que são de outras cidades, os noticiários não falam tanto mais sobre Brumadinho, mas assim, a gente, nos dias que as pessoas se lembram, nós estamos lá, e nos dias que elas não se lembram, nós também estamos lá, é um trabalho que não para. E é como você disse, eu acho que a ação, ela mostra realmente, ela prova, né, o exemplo arrasta. E além disso, essa questão do compromisso, né? Ou nós encontramos todas as pessoas, ou então só se chegar ao ponto em que as buscas elas não puderem mais avançar porque existe uma questão biológica, existe uma questão fática. Mas assim, essas são as únicas hipóteses de término da operação, são as hipóteses que a gente definiu lá no início, foi o que a gente falou no início, e a gente está 1000 dias cumprindo com os combinados que a gente estabeleceu, com aquilo que a gente se comprometeu com as famílias. Tem pessoas que abdicaram da vida em prol de fazer justiça, de tentar realmente encontrar, né, Pedro? Então, a Avabrum é um exemplo disso, a Comissão dos Não Encontrados é um exemplo disso. Então, para quem não sabe, eu sei porque eu sou muito amigo deles. Então, não sei se é toda semana ou de 15 em 15 dias, eu sei que eles vão lá na Base Bravo, lá, fazer reunião com os bombeiros, principalmente a Comissão dos Não Encontrados, que eles estão ali realmente querendo passar essa etapa, vamos dizer assim, né? Então, você falar diretamente para a Natália, para o seu Geraldo, para o Jojo, para o John Leno, para o Gustavo, você tem a noção do que sua fala representa? Porque a gente falou do Corpo de Bombeiros. E pra gente o Corpo de Bombeiros, não é que o Corpo de Bombeiros é o Pedro Ayrara, mas o que a gente tem de referência é o Pedro Ayrara falando. Por exemplo, se a gente vê um pronunciamento do Pedro Ayrara, a gente já dá isso como verdade. Você tem noção do que você representa para Brumadinho? Olha, eu acho que eu tenho um pouco de noção assim, mas eu sou uma pessoa que assim, eu tenho muitos pés no chão, sabe? E é lógico que toda essa questão de Brumadinho ela trouxe, né, um pouco de repercussão em relação ao meu nome, um pouco de visibilidade, mas assim, o que eu sempre pedi, o que eu continuo pedindo a Deus é que eu seja instrumento da vontade dele, que É de isso. alguma forma, né, por meio assim dos meus pronunciamentos, esclarecimentos representando o Corpo de Bombeiros, eu posso fazer justiça a um trabalho que é feito pelos meus companheiros e companheiras de farda com muito esmero, com muita responsabilidade. Então, assim, isso não é uma coisa que me sobe a cabeça, eu sei que eu estou ali, né, como instrumento, não só desses meus colegas, mas também, assim, o que a gente pode fazer para poder levar um pouco de serenidade, tranquilidade para as famílias e para a gente poder demonstrar o nosso respeito, não é uma possibilidade, é uma obrigação. E, assim, todas as vezes que a gente fala de Brumadinho, eu sei da responsabilidade que isso traz, porque são 270 histórias, são 270 sonhos, são 270 famílias, são, né, mais de 4.000 histórias por parte da minha instituição, que são os homens e mulheres nossos que já passaram por lá. Então, assim, o que eu sendo completamente sincero, assim, essa questão, né, de uma eventual fama, repercussão, visibilidade, isso não me ilude Isso de fica em forma segundo nenhuma. plano, Com né? certeza, o que eu mais quero, eu prefiro inclusive não ter essa visibilidade se a gente pudesse escolher o acidente não ter acontecido. Mas já Com que certeza. aconteceu, é só a gente ter a responsabilidade de poder transmitir esse trabalho que está sendo feito por todos nós. Eu só sou uma pecinha pequena no meio dessa engrenagem gigantesca que envolve coisas, né, muito densas, né? Sonhos, expectativas, trabalhos feitos com seriedade. Então, assim, eu fico muito sereno em relação a isso. Você falou de justiça, e aí eu vou te trazer uma informação que eu tenho certeza que você já sabe. Ah, nós, brumadinenses, a gente tinha poucas esperanças, né? Então, agora falando por mim, Gabriel, eu tinha esperança na justiça e eu tinha esperança no Corpo de Bombeiros. Ontem a gente viu que a gente não pode contar com a justiça, né? Então, ontem, ah, a minha principal busca, e acho das pessoas que perderam alguém, que as pessoas que ainda sentem essa dor diariamente, é para que essas pessoas sejam presas, sabe? Eu tenho a convicção absoluta que foi um crime, então um crime onde que você mata 272 pessoas não é minimamente aceitável que ninguém pague por isso, sabe? A gente paga caro todos os dias. Então a gente esperou quase 3 anos para a justiça avançar num processo moroso, ela não avançou e pelo contrário, ela regrediu. Então hoje o pessoal iniciado pela Vale, o pessoal iniciado pela Tuvisud, esse pessoal deixou de ser réu. O que é a sua visão em relação a isso? Olha, Gabriel, esse é um assunto que ele é muito delicado, né? Uhum. Porque ele mexe realmente assim com os nossos sensos de justiça, com todas essas questões.
A minha opinião, agora eu vou expor a minha opinião, que não é uma opinião institucional, não falo aqui em nome do Corpo de Bombeiros, logicamente, negócio de deixar isso bem claro, enquanto Pedro, é que as pessoas aqui no Brasil, a gente tem que entender e levar isso para a nossa vida, que todas as nossas ações, elas geram consequências e a gente precisa se responsabilizar por isso. Quando você vai trabalhar na sua profissão, quando eu vou trabalhar na minha profissão enquanto bombeiro, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter níveis de responsabilidade, porque se eu faço um procedimento equivocado, errado, seja de forma culposa ou dolosa, eu posso gerar uma lesão para uma pessoa, eu posso gerar a morte de uma pessoa. Então eu acho que o principal problema, e Brumadinho eu acho que é um símbolo muito grande disso, é até quando a gente vai ser, né, irresponsável com a vida. A gente precisa pensar, né, que independente de qual seja a atividade, qual seja, né, a forma como a gente conduz, né, os nossos processos, a gente tem que pensar sempre que existem vidas, que existem pessoas. Durante o atendimento a Brumadinho é uma história que ela me marca por vários aspectos, e um deles é porque, como eu disse, o meu pai ele trabalha até hoje, a vida toda, nesse tipo de cenário, não nessa empresa, mas em outra empresa, e é uma coisa que se acontecesse num cenário idêntico a esse, outra empresa poderia ser o meu pai. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa pensar desse momento, dessa questão da justiça, é como que a gente pode utilizar esse exemplo tão triste, tão doloroso, para que isso de fato não aconteça mais. Quais são as ações que a gente pode tomar, não só no aspecto coletivo, mas também no aspecto individual, de como que a gente precisa lidar com a vida do outro. Isso não é só em Brumadinho, é no trânsito, é no contato com o outro, é em várias situações. A gente vê o tanto que a vida em geral, né? Às vezes a vida parece que ela vale pouco, né? No nosso Brasil. A gente vê absurdos como os que já aconteceram em grandes acidentes, né? Então, Botkiss, então Ninho do Urubu, das crianças do Flamengo, Mariana. Brumadinho, Mariana. Então, assim, acho que a gente precisa realmente fazer uma reavaliação de consciência e utilizar esses aprendizados tão dolorosos, né, também para a nossa vida e aprender a ter memória, né? O brasileiro ele precisa ter essa construção de memória e utilizar disso, né, realmente de forma propositiva para que a gente mude, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto individual, para que isso não se repita. Você falou da gente pensar, de valorizar a vida e tudo mais. Tive uma oportunidade de falar quando completou um ano do crime da Vale aqui em Brumadinho. E eu lembro que na minha fala eu frisei muito isso, que a gente precisa ser um alerta para os próximos. Que se a gente não mudar, se a gente não realmente poder acreditar na justiça e fazer com que alguém pague por isso, a gente dá o recado que o crime compensa. Então se a gente tivesse escutado Mariana lá atrás, se o pessoal de Mariana tivesse força para gritar, talvez Brumadinho não tivesse acontecido. E a impressão que tem, pouquíssimas barragens, para não falar nenhuma, foram descomissionadas depois do crime de Brumadinho. Então eu vejo que nada ou muito pouco acontece para que a gente evite próximos crimes iguais a esse. Dá a impressão que o crime compensa por aqui, Pedro. É muito frustrante pra gente, porque de onde mais deveria vir a ajuda das instituições de justiça, de movimento social, da própria justiça, a gente percebe que tá cada um tentando puxar pro seu lado, sabe? E esse lado nunca é o de Brumadinho, esse lado nunca é o das vítimas. E as vítimas eu não coloco só as fatais, não. Eu coloco as famílias delas também, sabe? Eu acho que carrega um peso muito grande em relação a isso. Mas eu queria te contar essa parte. E agora eu queria te perguntar, queria saber, acho que o pessoal de Brumadinho também, das histórias marcantes que você tem, sabe? Acho que muitas de Brumadinho, algumas em encontros de corpo de bombeiro. Eu tenho certeza que você tem muita história boa pra falar com a gente. Fala umas aí que você sente vontade de falar. Olha, Brumadinho, tem até uma história assim que ela é curiosa porque eu me encontrei com uma das pessoas relacionadas a essa história essa semana, né? Que a gente estava fazendo, né, um reconhecimento numa área de busca e aí a gente se encontrou com uma pessoa que é irmão de uma das vítimas, né? E ele trabalha conduzindo, né, alguma das carretas, dos caminhões de carga pesada que fazem o transporte ali dentro da área de busca. E aí o outro irmão dele foi uma pessoa que no dia que aconteceu o rompimento da barragem, eu estava num dos primeiros helicópteros que chegou aqui, né? A gente estava, estava entre os primeiros bombeiros que chegaram ao local e a gente pousou, montou um posto de comando provisório ali no salão comunitário de Córrego do Feijão, bem próximo da igreja. E aí as pessoas elas começaram ali a ir lá próximo desse centro comunitário
para elas terem informações, porque muitas pessoas elas sequer acreditavam que a barragem de fato tinha se rompido. E o pessoal começou a ficar muito exaltado porque eles não tinham, né, informações e tentavam ligar muitas vezes, né, para os parentes, né, e infelizmente boa parte deles já tinham se transformado em vítimas, não conseguiu, o pessoal começou a ficar muito estressado. Naquele momento nem a gente do Corpo de Bombeiros tinha as informações, porque estava tudo muito, né, acabado de acontecer. E aí o senhor ele estava muito exaltado. E aí a gente começou a ter presença de imprensa, né? Eu precisei fazer alguns atendimentos. Ele estava realmente assim num nível assim de nervosismo, de estresse, interferindo um pouco. E aí depois eu fui conversar com ele, eu falei assim, amigo, o que está acontecendo? Aí ele me explicou, olha, meu irmão está desaparecido e tal. Eu falei assim, olha, eu sei que está sendo um momento muito difícil para você, mas eu queria te pedir sua tranquilidade, porque a gente vai encontrar o seu irmão. E eu não tô falando isso da boca para fora também, eu já falei isso muitas vezes e todas as vezes eu falei com muita verdade e assim, tendo muito respeito com as pessoas com as quais eu falei isso. E eu falei assim, você, o senhor pode ficar tranquilo que a gente não vai esquecer disso. Eu sei qual que é o valor das pessoas que estão aqui fazendo essa busca, sei como que elas estão se dedicando, né? Eu acho que uma coisa assim que as pessoas precisam pensar também, para qualquer um de nós que é bombeiro, que a gente escolher essa profissão, se a gente pudesse escolher entre ir a gente no lugar dessas vítimas, e não estou falando essa boca para fora, a gente iria. Então, quando a gente vai para uma busca como essa, a principal pessoa interessada em a gente conseguir achar aquela pessoa, né? Devolver aquela pessoa com vida preferencialmente, mas nem sempre é possível, aquela pessoa. E aí eu transmiti aquilo para ele, e aí ele ficou, né, ele ficou um pouco mais tranquilo, ele parou, as pessoas tinham algumas guarnições lá de outros órgãos lá que estavam querendo conter ele de outra forma, eu falei assim, não, a gente deixa, respeita o momento dele, e aí conversei com ele, ele ficou tranquilo. Acabou que alguns dias depois, cerca de 10 dias depois, aconteceu um acidente com a família de um grande amigo meu de turma, do Corpo de Bombeiros. A família dele se envolveu num acidente veicular, acabou falecendo. E aí eu fui ao velório dessa família dele. E aí quando eu cheguei lá no cemitério que eu fui, por uma coincidência, quem estava sendo velado na capela ao lado era a vítima, era o irmão dessa pessoa que eu encontrei. E aí no momento que eu cheguei lá no cemitério, eu não sabia disso, né? E eu tinha encontrado com ele aquele dia, não o tinha visto mais. E aí quando eu cheguei, assim que eu cheguei lá naquele cemitério, a primeira pessoa, quando eu botei o pé no cemitério, a primeira pessoa que eu vi foi ele. E ele ficou muito emocionado, né? Começou a chorar. E aí ele falou assim, olha, realmente você tinha razão. Você me prometeu naquele dia, vocês encontraram e graças à atuação de vocês, eu tô conseguindo ver lá aqui o meu irmão hoje. Então, assim, eu acho que é uma noção, quando você tem uma situação como essa, você consegue ter contato com a responsabilidade que você tem e como que você tem que conduzir isso de uma maneira ética, de uma maneira humana, de uma maneira responsável. Então, e em vários outros momentos, quando a gente fez a localização também da caminhonete, e a gente, no dia que a gente fez a localização da caminhonete que está associada, né, a algumas vítimas, e a gente localizou ela perto já estava no anoitecer, e aí eu estava em Belo Horizonte, eu vim deslocando correndo para a gente poder acompanhar, e a operação pelo local onde ela estava, ela precisava parar por uma questão de segurança, né, para não colocar os nossos militares em risco, só que a gente não queria parar, ninguém queria parar. E mesmo a gente estando ali de madrugada, o pessoal querendo continuar escavando e não tinha condição de escavar, e a gente queria continuar escavando porque toda hora, assim, pra gente, às vezes essa expectativa é muito complicado, porque às vezes quando a gente localiza um segmento, por exemplo, você deseja com toda a sua força que aquele segmento, que aquele corpo seja ali daquela pessoa que tá, né, desaparecida ainda, né, e assim, pela característica da tragédia de Brumadinho, a gente fez muitas localizações, a gente teve essa questão da segmentação das vítimas, de às vezes achar vestígio, então isso também é extremamente desgastante, mexe com as expectativas também da gente do bombeiro. Então a gente acha aquilo dali e isso marca muita gente. Então, e aí nesse dia aí você achou, por exemplo, caminhonete, aí você acha, por exemplo, um vestígio, um objeto, uma mochila, nossa, a gente tá perto, vamos encontrar. E às vezes você encontra, às vezes você não encontra, às vezes você fica 3, 6 dias, Cria então essa assim... expectativa, né? Exatamente. A gente vai encontrar, nós não podemos parar. Então, assim, é uma coisa que a obstinação ela é dos dois lados. Ela é dos lados das famílias, ela também é dos lados dos bombeiros. Mas o que eu acho que é mais importante é realmente, eu acho que você chegar
ao final do dia, ao final de uma jornada de trabalho, você saber que você fez tudo que estava ao seu alcance, que você, né, a gente está na 8ª estratégia de buscas, então a gente já, Brumadinho se tornou um case em termos de busca e salvamento, porque tudo que poderia ser imaginado, possível, né? A gente emprega e já empregou também. E pessoas assim que eu encontrei, né, de familiares de vítimas. Eu lembro também uma vez que eu encontrei com uma mulher, né, uma pessoa que ficou viúva em decorrência da tragédia. E aí eu tava explicando para ela o que estava acontecendo da operação, e aí chegou um momento que eu vi que aquilo dali não estava fazendo sentido, aí eu simplesmente abracei aquela pessoa. E ela começou a chorar muito porque uma das grandes peculiaridades do nosso trabalho também é que ao mesmo tempo que você tem que ser profissional, que você tem que ser técnico, né, que você tem uma série de questões que você precisa entender qual que é a sua atuação enquanto bombeiro, você não pode deixar de ser humano. Então você ter sempre ali, né, tá percorrendo esses dois campos sem que um deixe que afete completamente o outro, né? Porque eu não posso deixar que eu completamente motivo trabalhe mal e eu também não posso me tornar uma pessoa insensível. Acho que isso é uma questão que você conduz ali, tem que conduzir com muito cuidado. Queria tomar a liberdade de te pedir. Acho que não é justo só eu te perguntar, não, sabe? Eu acho que tem muita gente em Brumadinho que quer te fazer algumas perguntas. Então, você que está assistindo a gente, se quiser fazer alguma pergunta pro Pedro, a gente faz algumas perguntas. Acho que seria legal também a gente poder conversar direto com essa população. E eu queria te expor mais uma vez esse retrato de Brumadinho, sabe? Pra você levar isso de incentivo, você levar isso realmente como motivação. Vocês que estão assistindo a gente, vocês estão vendo o Pedro e eu. Atrás aqui a gente tem o John, atrás do John a gente tem o Gustavo. Atrás desse vidro aqui a gente vai ter Jojo, a gente vai ter seu Geraldo, a gente vai ter a Natália, a gente vai ter os nossos amigos. Então aqui a gente está falando de eu perdendo as pessoas que eu mais amava, John Leno perdendo as pessoas que eu mais amava, Gustavo perdendo as pessoas que eu mais amava, a Natália, a Jojo, o seu Geraldo. E sabe o que é o mais triste disso? Não é só a gente. Isso é um reflexo da cidade, sabe? Então não é aquela dor isolada, não é aquele luto individual. E não é um sentimento, e eu falo isso com a voz embargada, não é fácil falar isso, não tem como a gente aceitar isso, sabe? Não foi uma morte natural, isso foi um crime, né? Então, e a gente tem uma sensação de potência tão grande, Pedro, mas tão grande, a gente tenta gritar, a gente tenta chegar nos lugares onde que a gente acha que chegando nesses lugares a gente vai conseguir alguma coisa e sempre, se a gente sobe 10 degraus, o prédio era de 100 andares, ele vira de 150. Então a gente sempre parece estar mais longe do que a gente estava. Então acho que cada vez mais o Corpo de Bombeiros ele se torna a única esperança, sabe? Acho que ao menos, ao menos não, porque pra gente isso é muito grande, ao menos entregar para essas famílias, para essas 272 famílias, seus entes queridos, isso tem muito peso, sabe? Por exemplo, eu não sei. E como que você imagina Brumadinho para os próximos 10 anos? Entende? Num cenário maluco desse que a gente tá. Olha, eu acho que com certeza, né? Não tem como a gente mudar o que aconteceu. Acho que o desejo de qualquer cidadão brumadinense seria que a gente pudesse, né, apagar esse capítulo da história. Mas é uma coisa que está lá, sempre vai estar lá. Infelizmente um capítulo muito triste da história, mas ao mesmo tempo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança, muita fé. E eu acho o povo de Brumadinho um povo muito resiliente, um povo muito forte. É uma coisa que, como você disse, né, afetou toda a cidade. Não tem como, né, permanecer inerte diante de tudo aquilo que aconteceu. Mas eu acho que todas essas pessoas que passam por dores, né, e de forma nenhuma que eu quero diminuir, relativizar a dor dessas pessoas, eu acho que elas podem tentar transformar essa dor em combustível para boas mudanças, né? E digo não só a mudança no aspecto, né, macro, mas às vezes até no aspecto micro, né, de você conseguir ali mudar a sua vida. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que foram afetadas pela tragédia se perdendo aí num vício, na bebida, nas drogas, na depressão. O que a gente pode fazer para passar por isso é se conectar, né? Se conectar a pessoas que estão passando por histórias semelhantes, verificar que apesar assim de toda a dor também, existe muita esperança. Eu estava essa semana também, né, na segunda-feira também conversando com
com o seu Geraldo também, que é uma pessoa pela qual eu tenho um carinho e respeito muito grande. E ele estava contando, né, dos filhos, né, gêmeos que a Juliana deixou. E Flávia também tá aqui, esqueci de mencionar a Flávia. As crianças da Flávia que você conheceu. sim, e aí Interromper. não, de jeito nenhum. E aí ele explicando, né, que falou assim, nossa, e eles foram, né, eles estavam tão novinhos quando a Juliana se foi, já tão grandes, eles já me chamam, né, de papai, né, a avó deles de mamãe. E é tão doloroso, né, você pensar que eles não tiveram a oportunidade de ter contato com a mãe quase nenhum, mas ao mesmo tempo, se você for pensar, se isso, né, se ela tivesse naquele momento grávida ali, né, tivesse sido levada junto com os filhos dela, ela não teria tido a oportunidade de deixar, né, essas duas bênçãos na vida do seu Geraldo, da esposa dele, de toda a família. Então, assim, eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, mas nesse momento o que a gente tem que fazer é ressignificar isso para a gente poder seguir em frente. E o que eu espero que nos próximos 10 anos, respondendo a sua pergunta, é que o Brumadinho possa seguir em frente. Apesar de ter esse capítulo na memória, apesar de a gente ter essa cicatriz, e é uma cicatriz que ela dói, que ela sangra, né, que ela é muito incômoda, mas a gente precisa, apesar disso, tentar seguir em frente. E a forma de fazer isso é a gente se ligando, né, na parte boa da vida, né, nessas conexões, se ligando, se fortalecendo e fortalecendo a união do povo de Brumadinho, que é um povo tão batalhador. Eu não gosto muito de falar na primeira pessoa, não, mas muito do que você tá falando tá servindo pra mim, sabe? Então eu tô usando realmente esse combustível dessa raiva, dessa indignação, de tentar transformar isso em uma coisa boa de uma forma ou de outra. Brumadinho surgiu também disso, sabe? Fala assim, eu tenho que mostrar, você disse, o tanto que o povo de Brumadinho é bom. E realmente é muito fora da curva. O nosso povo é muito bom. Tem muita história de garra, de superação aqui. Então, eu não acredito que Brumadinho por si só vai, sabe? Se a gente depender de políticas públicas, de justiça, eu acho que a gente tá um pouquinho a pé. Mas eu confio tanto no potencial do nosso povo que eu acho que a gente consegue carregar essa cidade nas costas e transformar isso de uma forma da melhor parte possível. Pedro Arrara tem pretensões no bombeiro, quer seguir na comunicação, como é que é isso? Você pretende seguir como a carreira no Corpo de Bombeiros? Você que decide isso, não? A Olha, instituição? lá no Corpo de Bombeiros, quem faz essa decisão é o comando, né, da corporação. E o que a gente até brinca lá isso internamente, né? A gente tá ali para servir. Então, se for para servir na comunicação, né, se o meu talento, se a minha habilidade de alguma forma ela puder servir ali na comunicação, tá ótimo. Se tiver que servir no setor de prevenção, na parte de formação, na parte operacional, assim, eu em qualquer lugar que eu esteja dentro do Corpo de Bombeiros, eu vou estar muito feliz ou em qualquer outro lugar, porque eu acho que o importante é você, de alguma forma, né, aquilo dali poder fazer sentido para você e fazer sentido para os outros. Eu acho que quando você consegue ver que você está fazendo um bom trabalho, de alguma forma seu trabalho ajuda a vida dos outros, inspira a vida dos outros, eu acho que aquilo dali já tá bom. Acho que a grandiosidade não tá em que você faz, no que você faz, Como, né? mas tem como você faz. E assim, eu já tive a oportunidade ao longo, né, desses quase 10 anos no Bombeiro, passar por várias unidades diferentes, com desafios diferentes, com potencialidades diferentes, e fui feliz, né, em todas as oportunidades, porque sempre tem uma experiência que você aprende algo, sempre tem uma outra perspectiva, e como a gente ama o que faz, como a razão de existir da instituição Corpo de Bombeiros é ajudar o próximo, você sempre de alguma forma vai estar apoiando ali os outros ali, então assim, isso eu acho que torna ali a nossa caminhada ali, a nossa jornada mais plena possível. Só interromper o nosso bate-papo rapidinho, só porque eu preciso fazer alguns agradecimentos que sem eles não seria possível toda essa estrutura, toda essa logística que a gente monta. Então a gente tem um apoio, Pedro, e o mais legal é saber que esse apoio são de empresas daqui, sabe? Então, se não daqui, de pessoas daqui. Então, queria agradecer o Folha de Brumadinho, é um jornal aqui da cidade. Marcos Conheço. Amorim. Então, um abraço, Marcos, obrigado. Tecloc é uma empresa de segurança daqui de Brumadinho também, presta assistência técnica de segurança para todo mundo. MyVet, onde eu sou sócio, uma clínica veterinária 24 horas, então quero agradecer a Daniela, a gestora e minha sócia de lá por apoiar. Montex, uma empresa de estrutura metálica para quem está pensando em construir, também de Brumadinho. Kyodai, que mandou uma barra de sushi para nós. Assim que a gente acabar, nós vamos lá comer esse sushi. Sabe uma coisa que me marcou hoje? O John Lennon. O John Lennon, na hora que ele chegou aqui, dele te mostrou a foto dos filhos da Cristiane, que hoje eu posso dizer
que são filhos dele, que eu acompanho de tudo. E John Lennon é um cara muito reservado, sabe? Então ele chegar pra você e te agradecer e tudo mais é porque realmente existe esse sentimento de gratidão. Pra o Gustavo, a Natália, a Jojo, a Flávia. A Flávia, quando soube que você veio, falou assim: não, deixa eu ir lá, eu quero ver de perto. As meninas da Flávia não queriam tirar foto com você. Então, eu acho que você tem um reconhecimento da cidade, mas além disso, eu acho que você tem um reconhecimento das pessoas que você mais precisa ter, sabe? Daquelas pessoas que o seu serviço fazem mais sentido. E em relação a isso, como é que você enxerga a atuação da Vabrum? Como é que você enxerga a atuação da Comissão dos Não Encontrados? Como é que é a sua percepção e seu contato com eles? Olha, o meu contato, assim, é o melhor possível. Eu entendo que esse tipo de iniciativa, acho que é imprescindível, né? Fundamental, porque é justamente dentro daquilo que a gente conversou sobre isso não ser esquecido, sobre as providências elas serem tomadas, as cobranças elas serem feitas. Eu acho que se a gente não se organiza, se a gente não se une, se a gente não fica em torno aí, né, desse objetivo comum, a gente não consegue, né, ter tanta força nesse nosso pedido. Uma coisa, né, é uma voz ali, né, ecoando. Outra coisa são 2, 3, 4, 10, 270 vozes, né? Aí a gente tem muito mais força, aí a gente tem um discurso muito mais forte. Então, eu entendo como muito importante a atuação dessas instituições. Entendo que as pretensões em relação a essas cobranças, a todas as questões são legítimas. No que tange ao Corpo de Bombeiros, né, a gente tem um ótimo contato com todas as pessoas envolvidas nesse processo, no sentido até de dar toda a transparência para as nossas ações, mostrar o que a gente está fazendo. Semanalmente, né, essas pessoas estão lá visitando com a gente falando o que a gente está fazendo. Então, assim, o Você trabalho... tem contato direto com elas, né? Sim, o trabalho do Corpo de Bombeiros ele tá lá para ser, né, verificado, para ser acompanhado, porque o que a gente está fazendo lá, né, não é nada que está escondido, é realmente para as pessoas perceberem e essas pessoas têm todo o direito, né, de acompanhar isso, porque a gente está falando, como eu disse, né, dos sonhos dela, dos familiares dela, das pessoas mais especiais do mundo para ela. Então, assim, eu acho que é, é importante e é importante que as pessoas reconheçam também a importância dessas iniciativas. Importante você dizer isso. Eu ia te já emendar. Você acha que se a gente não tivesse a Vabrum, a Comissão dos Não Encontrados, seria diferente? Você acha que talvez a gente não teria esse engajamento todo do Corpo de Bombeiros? Porque a gente não está falando de uma semana, a gente não está falando de um mês, a gente está falando de quase 3 anos de um trabalho que muitas poucas pessoas sabem. Eu sei que muitos deles vão no ML ver quando tem algum recomeço de corpo. Então é um trabalho muito delicado. São eles que têm que ir lá, talvez para identificar um familiar deles, daquelas pessoas. Então, você acha que poderia ser diferente se eles não existissem, se eles não tivessem esse engajamento e esse apelo? Ah, sem dúvida. Eu acho que, assim, como você disse, assim, é uma atividade que ela é muito desgastante, né? Porque você tem que construir consensos ali com pessoas ali que às vezes pensam de formas diferentes. Você tem que muitas vezes ali, né, lidar com situações que são dolorosas, como essa. Você tá o tempo todo, né, tendo contato, visitando lá, revivendo aquilo dali todo dia. Então, assim, emocionalmente, psicologicamente, é muito desgastante. Mas eu acho que é muito importante porque, por parte do Corpo de Bombeiros, não é que a gente faria diferente se existisse ou se não existisse, né, a Vabrum e a Comissão dos Não Encontrados, mas é principalmente porque por meio, né, da Comissão dos Não Encontrados, por meio da Vabrum, a gente consegue mostrar para essas pessoas que são as principais pessoas que nós temos que atender, que são, né, os familiares, o que a gente está fazendo, essa seriedade com que a gente está conduzindo o processo. Então esse canal é muito importante e felizmente, pelo menos, né, eu posso responder no que tange ao Corpo de Bombeiros, esse canal ele é extremamente aberto e é um canal que não só serve para questões técnicas, mas assim, a gente construiu laços de proximidade fraternal, de amizade, de amor, de carinho, de consideração muito fortes. Então, assim, eu acho que no meio de tudo isso, né, e a gente está falando de tanta tristeza, sofrimento, tragédia, dor, que bom, né, que a gente pode chegar num local e também fazer amizades, conhecer as histórias das pessoas, se aproximar, se conectar com isso, né? Acho que o milagre da vida, a gente estava falando sobre essa questão, a gente está justamente nisso. Mesmo uma situação de tragédia, a gente conseguir extrair alguma coisa boa, a gente conseguir, né, ir seguindo em frente junto, a gente conseguir se conectando. Então, assim,
eu tenho o maior carinho, né, por essas pessoas com as quais eu tenho contato, que compõem, né, essas iniciativas, e um profundo respeito, assim, me sinto honrado em poder ter esse contato com elas. Chegou algumas perguntas pra gente aqui. É, Gostei muito de ouvir sua resposta em relação a isso, porque eu penso igual, sabe? Eu acho que o trabalho deles é fundamental e eu admiro muito a garra e eu vejo o tanto que eles sofrem, eu não sei se sofrem é a melhor palavra, mas o tanto que essa dedicação tem um preço, né? Com Porque certeza. é reviver uma dor diariamente ali, né? E ela precisa fazer isso, eles precisam fazer isso. Então, E uma coisa, assim, também que é importante é as pessoas entenderem que, assim, cada pessoa, ela tem a sua forma de vivenciar a dor, de vivenciar o e é muito luto. individual, né? Cada um, E às quando, vezes a pessoa fica mais reclusa, outras é, vezes a pessoa quer falar mais. E quando a gente fala de 270 histórias diferentes, às vezes até dentro ali daquele âmbito, né, dos familiares, às vezes as pessoas vão entrar em divergências, pensar de formas diferentes, mas eu acho que é muito importante nesse momento a gente ter essa percepção de cada pessoa passa pelo processo desse luto diferente e da gente ter, assim, acho que abrir mão das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, de tudo isso, para construir soluções que sejam benéficas, que sejam Coletivas, né? conjuntos para todo mundo, entendeu? Acho que assim é o momento já que toda a comunidade Brumadinho, em especial, todos os familiares estão passando por isso, que todo mundo possa ter essa autocrítica, essa questão dessa autoanálise, para perceber assim que a gente tem que saber construir soluções que sejam soluções plurais, democráticas, que sejam feitas da melhor forma possível. No final das contas, todo mundo está passando por uma dor, todo mundo quer colocar essa dor de uma forma diferente, mas é importante a gente lembrar que as conexões mais fortes não são as conexões da dor, são as conexões do amor. Quando a gente consegue se conectar aquelas outras famílias, aquelas outras histórias, né, construir alguma coisa ali que seja de fato assim feito de uma maneira amorosa em relação ao outro, enxergando o outro ali dentro da dificuldade de cada um, acho que a gente consegue ter soluções que elas são mais abrangentes. Eu não, tenho certeza que você tá certo. Eu acho que de tudo na vida a gente precisa aprender e mudar. Então, com essa dor que a gente está sentindo, acho que Brumadinho precisa entender que esse individualismo, esse rancor, isso talvez vai consumir a gente, né? Talvez a gente vai aumentar essa dor cada vez mais. Então acho que talvez a gente tenha essa percepção, né, Pedro, de mudar, de tentar ajudar o próximo, de tentar se unir cada vez mais. Que eu acho que, e aí agora não é nem falando só de Brumadinho, não. Acho que aspecto Brasil, as pessoas, acho que a gente está cada vez mais robotizado, né? A gente investe muito a lógica, a gente perde muito tempo com o que não tem valor e a gente não ganha tempo com o que tem valor. Né? Então, e na hora que a gente. E aí é uma coisa que dói muito, e eu falo isso por experiência de vida. Quando a gente atina para isso, às vezes é tarde demais. Com Então, certeza. acho que perceber que as coisas que mais têm valor no mundo não tem preço, né? Da gente amar mesmo as pessoas, da gente valorizar. Eu acho que acho que isso faz falta em todo mundo. Eu acho que as pessoas deviam aprender a valorizar mais as pessoas, né? Tratar pessoas como pessoas, né? Hoje a gente não dá um bom dia, a gente não sabe às vezes o nome do vizinho, do parente, do colega de trabalho, né? Então a gente tá virando cada vez mais número, cada vez mais enfiado num celular, não sei até que ponto isso é bom. E assim, né? Acho que todo mundo, acho que qualquer pessoa assim familiar, principalmente os familiares, né? Que as pessoas mais queriam que elas pudessem, né, voltar no dia ali 24 de janeiro, Com né, toda de certeza. Você tem mais 2019. um dia, né? Exatamente, às vezes fazer alguma coisa diferente, às vezes, sei lá, bater um papo mais longo, dar um abraço mais apertado, ter um momento ali mais legal com sua esposa, com seu filho. E assim, infelizmente, em relação àquelas pessoas que se foram, não dá pra gente fazer isso. Mas dá pra gente fazer isso com as pessoas que estão, né, na nossa vida. Porque pode não acontecer uma tragédia como Brumadinho de novo, e a gente reza e espera que não aconteça. Mas a gente vai Mas a perder essas gente, pessoas. mas a gente está sujeito a todo tipo de É. situação, né? No bombeiro a gente lida muito com essa situação, né, da perda, né, da dor, às vezes de uma família que vai se desconstituir num acidente de trânsito, às vezes numa situação que vai acontecer um problema de suicídio dentro da família, às vezes no incêndio, quando a pessoa vai falecer. Então, assim, a gente observa que a vida ela é muito frágil. Às vezes a gente vai atender um acidente de uma pessoa que cai da escada, bate a cabeça de determinada forma, E e a morre. pessoa vai ali, né, e fica os problemas ficam por resolver, as contas ficam por pagar, todas aquelas situações. Então, assim, tem coisa que realmente é urgente, tem coisa que realmente é importante, mas muitas vezes a gente se confunde, né? Então, assim, se a gente
puder utilizar esse aprendizado tão doloroso, assim, né, de alguma forma, que faça a gente perceber o que é mais importante, acho que a gente já vai ter dado um passo a mais aí no caminho da evolução. Eu percebo que o Brumadinho tá doente, sabe, no aspecto emocional. Acho que ninguém tá 100%, não sei se isso recupera. Não vejo uma evolução, e falo isso com uma dor muito grande, não vejo isso uma evolução de 2020, 2019 para cá, não vejo. E como é que isso é pro Corpo de Bombeiros também? Porque por mais que eu acho que o nosso é sofrimento maior, porque eram as pessoas que a gente conhecia e tudo mais, mas não dá para menosprezar o que vocês estão vendo e vivenciando todo dia, né? Como é que esse aspecto psicológico de ter que ser o porta-voz, de ter que dar essas notícias, de falar essas pessoas, como é que você lida com isso? Olha, assim, sendo bem sincero, assim, é extremamente, assim, desgastante, assim, né? Por mais, assim, que a gente, né, tenha toda uma preparação técnica, tenha todas as questões de responsabilidade, é lógico que também isso tem seu preço, assim, é um preço caro, assim, porque, né, esse nível de envolvimento, esse nível de dedicação, ele também, né, tem também, né, a minha vida pessoal, as pessoas que eu amo, tem a minha necessidade de estar com essas pessoas que eu amo e, logicamente, né, essa semana toda eu tô aqui, né, tô longe, né, dessas pessoas, mas eu entendo, né, a gente faz isso porque a gente enxerga um propósito, né, a gente entende que a vida ela não é uma matemática perfeita, né, então a gente se doa aqui, lá na frente a gente vai receber os frutos, né, dessa doação que a gente faz, doação da gente, né, daquilo que a gente tem de mais especial, né, porque quando eu tô ali, quando eu converso com uma vítima, quando eu represento o corpo de bombeiros ali, eu tô colocando aquilo dali que eu acredito, aquilo dali, né, que é o meu propósito. E de alguma forma as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu me apego muito a isso. E ainda também dentro daquilo que eu falei, né, eu acho que eu particularmente, né, assim, respeito a fé de cada um, eu tenho uma fé, né, muito grande em Deus. Eu acho que a gente está aqui também como instrumento. Então, enquanto a gente puder, né, enquanto a gente tiver pessoas, né, enquanto Deus estiver falando pela nossa boca, pelas nossas atitudes, assim, eu acho que a gente puder estar edificando, contribuindo para a vida de alguém, acho que isso é muito importante. Isso nos mantém mais fortes psicologicamente, você entender que você faz parte de algo maior. E além disso, acho que é importante também a gente lidar não só por esse aspecto de propósito, mas também de uma forma profissional no seguinte sentido. Não é porque você é bombeiro, ou porque você é familiar de vítima, ou porque você é um pai ou uma mãe de família e passou por uma situação dessa, que você tem que ser o super-homem, né? Tá tudo bem ser vulnerável, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ser vulnerável, de reconhecer assim, que tá difícil de dar conta, porque a partir do momento que você reconhece que você de fato tá passando por aquilo dali, você consegue ter ali a humildade de poder pedir ajuda, de poder procurar um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Então, assim, eu acho que a gente saber, principalmente, pra gente lidar com isso, olhar para dentro. E se não tá tudo bem para você, se você não tá conseguindo lidar com isso, não tem problema. Você pode procurar ajuda, você deve procurar ajuda. Você tem pessoas que vão poder te ajudar. Às vezes a gente é muito individualista no sentido de lidar com os nossos problemas, querendo resolver tudo sozinho, né? Então, assim, quando a gente troca ali com o outro, compartilha aquilo com o outro, acho que a gente tem a oportunidade de enxergar outros pontos de vista e talvez ficar mais perto de resolver isso. Concordo muito. Pelo que você falou, acho que a gente compartilha de um pensamento. Eu acho que a gente pode fazer o bem, a gente pode dedicar a ajudar outras pessoas que, não pensando numa volta, mas isso volta numa intensidade muito maior, sabe? Acho que quando você faz sem interesse mesmo, de coração e acreditando que tem um propósito maior nisso, acreditando que você está sendo um instrumento, como você disse, eu percebo que isso volta. Eu percebo que isso volta. Sem dúvida, né? Acho que a gente entra nessa corrente do bem aí, as coisas elas A são gente tem que todas conectar as pessoas conectadas, né? boas, né? Acho que Exatamente. existem muitas pessoas boas no mundo, mas às vezes elas ainda estão muito dispersas umas das outras. A gente tem que... Infelizmente, às vezes também o que é bom, às vezes não tem tanta visibilidade quanto o que é Exatamente. ruim, né? Se assim, se A história acontece. do avião caindo, né? O avião ele vai decolar 1000 vezes. Quando ele cai, que ele vira notícia, né? Exatamente. E assim, a gente tem que tentar enxergar mais os aviões decolando do que aquele É. avião, né, que eventualmente cai. Acho que a E, gente e, precisa e, também aí- treinar o nosso olhar. e pra mim, isso causa uma revolta porque é tão óbvio. E a gente vai vivendo o dia a dia ali e a gente não sai desse piloto automático, né? Então, às vezes, reconhecer o mérito do outro, de falar um parabéns, de falar um eu te amo, Ah, acho que isso tem um peso muito legal. Chegou algumas perguntas aqui, aí eu vou
A primeira é da Lorena Castelli, inclusive muito amiga minha, faz parte do Amigos de Brumadinho. Ah, que bacana. Conhece o Amigos de Brumadinho? Conheço, inclusive tem uma camisa deles. Eu sou o coordenador de lá, um dos fundadores. Então, inclusive tá aqui, ó. Essa tatuagem é da logomarca dos Amigos de Brumadinho. Sim, eu tenho a camisa, tem na parte de trás. Inclusive um projeto que eu me orgulho muito. Sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu já fiz na minha vida que eu mais me orgulho, sabe? Uma hora nós vamos ter oportunidade de falar sobre eles e lá a gente construiu uma família, sabe? A gente pegou todo mundo que estava muito dolorido, um apoiou no outro e a gente conseguiu fazer isso que a gente falou aqui, isso na prática. De pegar toda essa dor, toda essa revolta e transformar em ajudar pessoas. A gente conseguiu reformar a casa, nós demos mais de 19 cursos de qualificação, fizemos 20 ações sociais, né? Então, a pandemia deu uma paralisada nos trabalhos, mas a gente não acabou não, a Amigos de Brumadinho está muito firme. Em dezembro a gente deve fazer uma ação social e eu vou te convidar. Virei com o maior prazer. Nós vamos te chamar. Mas aí a Lorena perguntou como que hoje em dia o processo de... Voltando tudo. Como é que está o processo de buscas hoje em dia? Quais são as peculiaridades que o local apresenta e o que acaba dificultando a encontrar as 8 joias no dia de hoje? Então, na verdade, são 3 em 1 aí, né? Assim, as maiores dificuldades, elas continuam sendo as dimensões, né, da operação de busca. A gente fala, né, de 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito, é uma quantidade, assim, gigantesca, né? A área é muito grande, né? São 290 hectares de área de busca e cada metro cúbico ele tem que ser vistoriado. Então, a gente vai desde uma característica onde lá nos primeiros dias a gente tinha aquele rejeito, né, com uma característica líquida muito forte, então não era possível operar com máquina pesada, o rejeito ele muito aglutinado em termos de características. Deixa eu te interromper, desculpa. Já teve alguma história de busca parecida? O que eu pergunto é o aspecto desse rejeito. Ou não, Brumadinho foi uma experiência nova ali? Em relação assim, a gente já teve algumas situações semelhantes, inclusive aqui em Minas Gerais, então a gente teve, né, Mariana, a gente teve mineração Herculano, a gente teve outros rompimentos de barragem dentro da nossa história, ao longo do mundo também. Só que, de fato, Brumadinho ele tem uma peculiaridade, porque além da quantidade de vítimas ser uma quantidade de vítimas muito grande, a gente teve uma energia, uma transferência de energia direta que foi muito significativa. Então, enquanto em outros lugares, né, aquele impacto ali da onda de transferência de energia, me conta por um a intensidade, porque assim, quando a barragem se rompeu, aquele rejeito ele sai a uma velocidade aproximada de 108 km por hora. Cada metro cúbico de rejeito, né, ele tem ali, conforme a concentração, ele pesa 1,2 toneladas a 1,7 toneladas. Então você tem 11 milhões. Muito rápido, né? É como se você pegasse assim, né, 11 milhões ali vamos colocar ali um carro que tem um peso aproximado de Gol de Unos e você jogasse aquilo dali a 108 km por hora. A mesma coisa você ter um tanto de locomotiva ali, né, destruindo tudo aquilo dali que tá abaixo ali. Então, isso trouxe uma característica diferente, porque como o nível de destruição do concreto, das estruturas todas que existiam lá, né, e todo mundo que é daqui de Brumadinho conhece bem como é aquela estrutura lá, isso tudo se torna, né, dentro ali daquele rejeito, vários elementos de complicação, porque é diferente quando você chega ali numa comunidade onde você tem, por exemplo, pessoas, né, que foram atingidas, mas as construções permaneceram, elas conseguiram proteger de alguma forma. Então, assim, a violência de Brumadinho, em termos do impacto da onda de lama, principalmente, né, porque dessas 270 vítimas, 250, né, eram pessoas que estavam ali muito próximas ali no complexo ali, né, na área ali de CMD, de TCF, de TM, assim, acabou sendo um elemento que ele é muito inédito em termos de história mundial. E aí, respondendo a essa parte da pergunta da Lorena, como principais dificultadores a questão, né, da quantidade de rejeito, do volume e da área, e também porque quando a gente fala de rejeito, é um tipo de material que ele é muito difícil de você realizar busca e salvamento. Por quê? Porque ele tem tantas dificuldades dos materiais de característica sólida quanto os materiais de característica líquida. Então, exemplo, quando a gente vai fazer uma busca em uma situação de afogamento, qual que é a dificuldade, por exemplo, do material, da substância líquida? É que ele invade ali todos aqueles espaços. Mas só qual que é a facilidade? Você identificar, por exemplo, uma pessoa dentro ali de uma área alagada é mais fácil porque a diferença de questão de densidade, ela vai boiar, porque a questão de diferença, né, da tonalidade da água para aquela pessoa é diferente. Já numa questão, por exemplo, de quando você lida com concreto, por exemplo, como estrutura colapsada,
A questão é que você tem aquelas dificuldades, né? Que você tem, né? Essa destruição muito grande, mas para você manusear aquele aspectos sólidos, concretos, essas paredes, é mais fácil. Agora, quando você fala, por exemplo, de rejeito, né, de minério, que tem essa característica, né? Que ela não é completamente sólida nem completamente líquida, você tem as dificuldades desses dois tipos de material. Então, em termos de busca, quando a gente vai fazer uma busca lá, não é você revolver de qualquer forma aquele rejeito. Você precisa, né? Tudo tem uma característica muito monocromática. A gente fala de uma fase de buscas, né? Onde já existe, né, uma decomposição muito avançada de material orgânico. Existe muito ali pedras ali. Então, na hora que você está fazendo uma busca, você precisa estar muito atento para você não confundir ali, né, um vestígio, por exemplo, com uma pedra, com um galho, com outro pedaço, com outra situação. Então isso torna uma busca muito meticulosa e que demanda uma quantidade de máquinas, de homem, de tempo também muito grande. E em relação à fase final da pergunta dela, sobre como que está hoje a gente está, né, na parte inicial da oitava estratégia, em que graças a essa inteligência operacional do Corpo de Bombeiros, a toda essa expertise que foi sendo adquirida durante, né, a tragédia, a utilização dos nossos especialistas, a gente conseguiu construir, né, estabelecer esse tipo de solução, que são as estações de busca, que eles nos auxiliam nessa pré-separação do rejeito. Então, como para os bombeiros interessa aquelas partículas maiores, que é onde é possível a gente localizar esses vestígios, esses objetos de interesse, esses eventuais, né, segmentos, a gente consegue ter uma busca mais direcionada. Então, enquanto um bombeiro geralmente consegue, no meio de tudo aquilo dali, vistoriar 25 metros cúbicos de rejeito por hora, quando ele está com o auxílio da estação de busca, ele consegue vistoriar mais de 100, 110 metros cúbicos por hora. Então, assim, a dificuldade é realmente a gente conseguir ver concha por concha de rejeito da maneira mais efetiva e rápida possível. Lá no começo a gente tinha mais ou menos quantos bombeiros e quantos a gente tem hoje. Hoje, eu sei que as buscas são todos os dias, mas elas não são 24 horas, ou são? Nessa fase da operação, não. Não. A gente foi, né, dos primeiros dias ali onde a gente tinha operação mesmo, 24 horas por dia. Por quê? Porque naqueles primeiros dias a gente tinha uma possibilidade muito grande, né, de encontrar eventualmente sobreviventes. Essa possibilidade, ela matematicamente ela vai decaindo. E por que a gente não faz uma operação 24 horas? Porque ali o militar também ele corre uma série de riscos. Claro. E aí a gente não pode também entrar numa tragédia para aumentar essa tragédia, para bombeiros outra, meus, né? eles também virarem vítimas. Mas aí naquelas primeiras fases ali, né, eu justificava isso. E era uma fase onde tinha uma quantidade muito grande de bombeiros, porque a gente não conseguia operar com máquinas pesadas, porque o rejeito estava muito encharcado, porque a gente não tinha estabilidade, não tinha condições. Então a gente chegou a ter, né, nos dias de recorde de número de bombeiros, cerca de 400 bombeiros militares, no momento mais que a gente mais teve emprego, né, de recursos humanos. E hoje a gente tem cerca, né, empenhado diretamente de 50 a 60 bombeiros militares. Todos os dias? Todos os dias. Mas aí a gente tem, na verdade, uma operação que ela é muito mais efetiva. Por quê? Porque além desses 50, 60 bombeiros militares, a gente utiliza esses bombeiros associados a 80, 100 máquinas pesadas, escavadeiras, estações de busca. Então hoje a operação ela pode parecer, na verdade, que ela está mais enxuta, mas na verdade ela é muito maior do que quando ela começou. Só que a gente utiliza o recurso de uma maneira bem mais eficaz, bem mais eficiente. O que motiva? O que você acha? O que te faz levantar da cama todo dia, sabe? E vim falar sobre Brumadinho quase 3 anos depois. Olha, acho que não só para mim, né, Pedro, mas assim para mim, para todos os meus colegas que uma vez para a instituição, são essas, né, 8 famílias que elas precisam, né, não só as 8, mas sobretudo as 8 que elas precisam desse tipo de resposta. Acho que assim, eu já durante, né, esses 1000 dias assim já tive contato com boa parte das famílias das pessoas e por mais que a gente saiba que quando a gente vai dar a notícia, porque é um paradigma, né? Que você vai dar a notícia que foi encontrado um parente seu, que ele tá morto, ele tá sem vida. Então é uma notícia que ela é muito dolorosa. Mas ao mesmo tempo a sensação de alívio que essas famílias têm em pelo menos saber, eu falo assim, olha, vou poder, né, velar esse meu parente, vou poder não finalizar com o meu processo de dor, mas dar mais um passo, poder às vezes seguir com a minha vida, poder ter aquele alívio ali. Acho que isso realmente não tem nada que seja mais importante que eu poder entregar isso. Motivação às 8 famílias, cumprir a missão. Exatamente. A gente poder entregar um pouco de dignidade. Acho que assim, essas pessoas, todos os familiares, né, que perderam seus parentes ali, né, eles tiveram retirado deles aquilo que era mais valioso, né? Porque não é só o parente, né? A questão ali
do amor, da dignidade, ali, da condição humana. Quando você consegue devolver ali nessa questão da pessoa, da joia, não é que você está devolvendo um corpo, é porque você está devolvendo um pouco de dignidade, condição De vida, né? humana. Você deixa a pessoa seguir. É, Você fala, ó, pode exatamente. encerrar esse ciclo, tá aqui. Então, assim, é uma questão, acho que, de amor ao próximo, acho que é uma questão humana. Isso, sem dúvida, acho que é o principal propulsor da operação. E o que você acha que vai ser o Corpo de Bombeiros pra frente? Você acha que vai ter uma mudança na instituição pós-Brumadinho? Você acha que o Corpo de Bombeiros ele era um antes de Brumadinho, pós-Brumadinho, não? O que você acha? Sem dúvida, o bombeiro, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele não se limita a Brumadinho, mas ele é muito marcado por Brumadinho. Em Brumadinho nós tivemos a oportunidade, né, de estabelecer a maior operação de busca e salvamento do mundo, e lá, né, se foi um tempo que foi desafiador, extremamente desafiador para as pessoas afetadas, também foi uma operação extremamente desafiadora para a gente, né? Para a gente fazer uma operação funcionar diuturnamente, né? Sem impactar os demais atendimentos, porque outras tragédias, outros acidentes continuam acontecendo, é um desafio logístico, é um desafio humano. A gente tem que, né, fazer todo para o bombeiro lá de Montes Claros, ele chegar lá essa semana, junto com o bombeiro de Uberaba, junto com o bombeiro de Uberlândia, para na semana que vem a gente ter o rodízio, vir um bombeiro de Poços de Caldas, um bombeiro de Varginha. Isso, assim, a gente É uma tem logística que ninguém conhece, né? tem toda uma organização, todos os militares que vão. E são, assim, nos mínimos detalhes, né? O cuidado com a saúde, é a questão, né, da gente não ter, às vezes, um problema relacionado à Covid, por exemplo. Então, todos os militares são testados. Um militar, para estar lá, ele tem que estar numa condição de segurança, então ele tem que ter um equipamento para poder fazer aquilo dali, um EPI. Então, assim, é uma operação de guerra, literalmente, né? Sobre vários aspectos. Não é só chegar lá e fazer a busca. O cara ele tem que ter conhecimento disso, tem que ter alguém para preparar o militar para poder fazer aquilo. A gente tem que ter uma passagem de serviço. Então, assim, o bombeiro, ele sai de uma situação como essa com muitos aprendizados também. Então, certamente, um bombeiro hoje melhor preparado, amadurecido, né, em que pese a situação seja trágica, a gente utiliza Brumadinho também como uma oportunidade também para cada vez mais investir na qualificação, no aprimoramento do nosso serviço para sempre poder servir a população. Então, enquanto a gente estiver nessa busca, nesse aprimoramento constante, eu acho que a gente vai estar podendo cumprir com aquilo que a gente promete para o nosso cidadão. Maravilha. Você entrou num ponto legal e a gente não falou disso. Legal de se debater, né? Mais um dos tantos problemas que a gente tem que passar. Pandemia e buscas, como é que foi essa relação? Teve algum momento que teve que paralisar? Não foi, porque era algo desconhecido para todo mundo, né? Como é que foi isso? Porque hoje a gente tem 60 pessoas, pandemia começou tem mais de ano. Então lá atrás a gente devia ter um efetivo maior de corpo de bombeiros ainda. Então como é que foi quando a pandemia chegou, continuar com esse processo de busca? Olha, a pandemia foi uma situação que ela foi inédita, né, pro mundo todo, né? Ninguém esperava lidar com aquilo dali, né? Com o Corpo de Bombeiros não foi diferente, mas o Corpo de Bombeiros, como ele é muito acostumado a lidar com situações, né, imprevisíveis, e a gente sempre, né, tem uma cultura muito grande de estabelecer um planejamento de contingência, de se adaptar rapidamente, o que a gente fez foi o seguinte: a operação ela não parou com o início da pandemia. Só que aí chegou um momento mais crítico da pandemia que todo mundo ficou, né, a situação ficou bastante grave, e aí foi determinado que a operação ela parasse. Só que a operação ela só parou, né, durante o mínimo necessário para que a gente Para que os se bombeiros tivessem a reunisse, segurança para trabalhar também. exatamente, reajustasse protocolos. Por quê? Porque a pandemia, especificamente para a Operação Brumadinho, para o Corpo de Bombeiros era muito arriscado, porque a gente utiliza bombeiros de todas as regiões do estado, e não é só a segurança do bombeiro, é a segurança da comunidade também, né? Se chega, por exemplo, um militar lá de Uberlândia com Covid, e ele tem contato com a comunidade, né, com os operadores lá, e ele passa aquilo dali, a gente afeta a nossa própria comunidade de Brumadinho. Então a gente parou, né, durante 2 momentos, que foram os momentos mais críticos da pandemia, mas somente, né, durante o período estritamente necessário. Todo o nosso corpo técnico de saúde, que é um corpo muito qualificado, né, a nossa assessoria de assistência à saúde, eles imediatamente se reuniram, e juntamente também com os setores de planejamento do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros é uma instituição muito grande e, felizmente, de pessoas muito qualificadas e muito profissionais. Eles se reuniram, elaboraram, né, um protocolo específico para a gente poder retomar os trabalhos com segurança, e foi isso que foi feito e é feito até hoje.
Todos os bombeiros hoje que estão em Brumadinho, que estão aqui com a gente, todos eles são testados, né? Quando eles chegam, quando eles saem, eles só embarcam aqui para Brumadinho antes deles saírem lá das cidades de origem, depois que eles já estão testados negativos para Covid, é feito acompanhamento aqui e quando ele volta também, antes dele voltar, ele também é testado. Não só, né, em exames de Covid, mas também em exames de monitoramento de metais pesados, todas as situações. Então, assim, a nossa preocupação também é garantir também que o militar ele esteja em condições de fazer uma busca ali efetiva, de entregar o acolhimento para a família dos outros, mas ele também poder voltar em segurança para a própria família dele. Muito bombeiro chegou a adoecer nas buscas pelo contato com os metais pesados, alguma coisa do tipo, não? Não, a gente teve algumas alterações pontuais de exames em relação, principalmente àquele primeiro momento onde a gente tinha um contato mais direto com o rejeito, mas a gente não teve nenhum caso de exposição aguda, que a gente chama, né, na literatura médica. Isso também se deve a uma preocupação muito grande que o próprio setor, né, de operações e o setor também, né, de saúde do Corpo de Bombeiros ele teve em limitar essa exposição. Então o militar ele não ficava lá, né, por um tempo indeterminado, ele tinha a quantidade de dias que ele poderia ficar. Existe todo esse cuidado também, né, com a testagem para verificar se teve alguma alteração, para fazer as intervenções pontuais. Então assim, graças a esse cuidado no planejamento, a gente conseguiu, né, não ter nenhum tipo, não só, né, de contaminação aguda, de qualquer tipo de exposição aguda, mas também de acidente de trabalho, né? Porque numa operação de 1000 dias, né, muitas pessoas que estão acompanhando a gente agora são de empresas, sabe que em 1000 dias podem acontecer uma série de acidentes e felizmente até hoje lá em Brumadinho a gente não teve nenhum acidente grave envolvendo bombeiro militar. Isso mostra também o cuidado com a nossa segurança e também, né, a preocupação com os nossos militares. Conhecer esse lado é legal, né? Essa preocupação que o Corpo de Bombeiro tem, não só com as pessoas que ele precisa atender, mas também com os colaboradores, né? A instituição, pelo que você está me dizendo, a instituição preocupa com os colaboradores, né? Com as pessoas que eles estão. Sim, e a gente tem, né, o nosso corpo de especialistas no Corpo de Bombeiros, né, que são aqueles, né, os médicos, bombeiros, psicólogos, dentistas, bombeiros. Então, assim, todo fisioterapeutas, existe todo o corpo, né, de profissionais que são bombeiros, que eles são os bombeiros que cuidam dos outros bombeiros. Então, e a gente teve desde os primeiros dias em Brumadinho uma atuação muito importante, né, desses profissionais para garantir ali o bem-estar de todo mundo. Então, todos nós passamos por avaliações anuais em relação à nossa saúde, né, em relação à nossa situação psicológica. Existe o nosso programa de saúde ocupacional justamente para a gente monitorar em tempo hábil se o militar com algum problema de saúde. Tô recebendo aqui uma enxurrada de perguntas no WhatsApp, mas sabe o que eu tô achando mais legal aqui? A maioria não são perguntas. Virando e falando assim, ó, não deixa de agradecer ele, mostra o tanto que a gente, Brumadinho, é grato. Então, pegar aqui de, ó, Valquíria Miranda, só temos gratidão por trazer meu irmão de volta. Pelo menos podemos dar um sepultamento digno para ele. Agora uma pergunta da Yara Santos. Como é que você espera que... Ah, não, você disse, né? Do futuro de Corpo de Bombeiros. A pergunta dela eu já te fiz. Priscila Silveira, não tenho perguntas, só agradecer. E da minha parte também. Então, eu não tenho perguntas, eu só quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente, sabe? Acho que foi fundamental, acho que se ficou muito. Não foi fácil conduzir esse bate-papo, sabe, Pedro? Foi complicado, a voz embargou algumas vezes. Acho que essa preocupação que você vem mostrando para Brumadinho é muito importante. Espero que cada vez mais as pessoas de Brumadinho consigam falar por si só e tenham cada vez mais essa abertura com as pessoas que elas precisam ter, né? E eu acho que era isso. A gente precisa acabar de agradecer os nossos parceiros aqui. Então, queria agradecer ao Superluna. Navarro foi o primeiro entrevistado aqui do podcast. Dono lá do Superluna. O Superluna é parceiro nosso. Obrigado, Superluna. Ultra Popular, farmácia do Luciano. O Luciano tem duas aqui em Brumadinho, então as farmácias mais tradicionais são do Luciano. Grupo Projeta, também de Brumadinho, e foi para BH, expandiu muito, é um grupo de engenharia completo. A Med Mais, maior clínica médica odontológica daqui, sou sócio lá, mas minha esposa, que é a Pi, tá lá. E a Docinar, uma loja para produtos de criança, para bebê, tem tudo lá também. E dos nossos parceiros é isso. A gente precisa fazer isso, porque sem eles não tem como, né, Pedro? A estrutura, como você pode ver, é muito completa. E eu queria muito que você deixasse pra gente se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, tá?
mas eu queria muito que você deixasse um recado final para Brumadinho, de motivação, de esperança das pessoas. As suas palavras têm um peso grande para a população. Olha, gente, o recado que eu deixo é que 1000 dias assim é um dia difícil para todos nós, né? Especialmente para mim também, né? Brumadinho também é uma marca na minha vida, é uma cicatriz também que eu carrego também. Impactou em muitas questões da minha vida, como eu disse, né? A gente está aqui, todas as vezes que a gente está aqui, que a gente está cuidando de alguma coisa relacionada aqui, é um momento também que a gente não está com a nossa família, que a gente está abrindo um monte de outras coisas, e a gente não leva isso como peso nem nada, mas assim, é uma doação que a gente faz porque a gente acredita no valor que a gente tem de poder entregar essas respostas para as famílias, e a mensagem que a gente deixa é que, apesar de todos os pesares, dessa dor, desse sofrimento, é importante a gente tentar seguir em frente, né? É muita coisa que marca a nossa vida e assim, e é muita coisa às vezes que marca a nossa vida de forma negativa. Mas a gente tem todos os dias, a minha mãe ela fala uma coisa que eu levo muito para minha vida, que ela fala o seguinte, ela fala assim, Pedro, a vida ela é feita de escolhas o tempo todo. E todos os dias você começa fazendo escolhas. Então você pode todos os dias, né? Se uma escolha simples, né? Você pode escolher se você vai ser mais gentil ou menos gentil com seu colega de trabalho, se você vai se praticar atividade física, se você vai preocupar com sua saúde, se você vai trabalhar de uma forma mais dedicada ou menos dedicada. E assim, as escolhas, elas são opcionais, você que faz todos os dias, mas as consequências são obrigatórias. Não tem como você ter boas consequências de escolhas ruins e não tem como também você, né, o contrário, se você fazer, né, escolhas ruins e ter consequências boas. Então, por mais difícil que seja, que a gente possa a cada dia, né, dentro desse processo de ressignificação, de lidar com o nosso luto, de lidar com os nossos fantasmas, e a gente sabe que são muitos, se a gente puder fazer escolhas melhores e tentar melhorar não 100% de um dia para o outro, mas 1% ali, lidar com aquela forma melhor, tentar enxergar a vida como um milagre, né, e não como uma condenação, igual a gente vê uma situação dessa, né, a gente até peço licença aqui para utilizar esse exemplo aí do Geoleno aqui, que muito gentilmente me mostrou aqui, né, a foto, né, das duas crianças que viraram dois filhos dele, né, com certeza, assim, isso gerou um impacto na vida dele gigantesco, né, mas eu tenho certeza também que nesse processo, assim, eu tenho certeza que ele se descobriu, se redescobriu enquanto pai, né? Enquanto referência para essas duas crianças, redescobriu ou descobriu uma relação de amor ali que certamente já existia, mas que a partir do momento, né, que essas crianças elas passam para essa outra posição, aquilo dele se reconstrói. Então, assim, que apesar, não estou querendo aqui romantizar a crise, romantizar a tragédia, mas que apesar de tudo isso a gente possa enxergar as coisas de uma forma correta. Eu me lembro muito, assim, de uma situação. Uma vez eu fui atender eu tinha acabado de entrar no Corpo de Bombeiros, foi um dos primeiros serviços que eu tirei. Eu estava como estagiário de uma guarnição de socorro, né, de combate a incêndio. E aí a gente foi atender uma ocorrência de uma senhora que ela morava num barracão perto de uma linha férrea e que assim, era surreal que alguma pessoa consiga viver naquela condição, porque era um barracão 2x2 assim, e aí teve um incêndio e queimou tudo que ela tinha, absolutamente tudo. Era só, ela vivia num cômodo O assim. pouco que ela tinha, ela perdeu. Exatamente. E aí quando eu cheguei lá, assim, eu fiquei assim abismado, que eu falei assim, gente, como que essa senhora, o que ela vai fazer agora que ela já tinha quase nada e ela perdeu tudo? E aí como é que a gente aprende, né? Eu fiquei muito impressionado porque e ela tava num bom humor, que ela tava falando assim, nossa, meu filho, eu tô feliz que pelo menos eu consegui, tava um dia mais frio, né? Eu pelo menos consegui pegar uma blusa aqui antes disso tudo pegar fogo. E eu tô preocupado aqui, porque, poxa, que pena, queimou minha televisão aqui, mas não vou conseguir ver minha novela, mas enfim, Deus tira, Deus dá e tal. Eu fiquei impressionado com é que mesmo às vezes naquele cenário ali, né, que ela tinha tão pouco, ela conseguiu enxergar aquilo dali, ressignificar aquilo dali. E às vezes a gente tem muito, só que às vezes a gente foca só no que a gente perdeu ou no que a gente, né, não tem. Então que apesar de toda essa dificuldade, a gente possa se ligar, se conectar naquilo que a gente tem, nas pessoas que permanecem na nossa vida e nas infinitas possibilidades e potencialidades que a gente tem, né, de construir aí caminhos muito bonitos. Então vamos seguir em frente, a dor é grande, a gente precisa ter memória, a gente precisa, né, ter um pensamento crítico em relação a isso, mas não deixemos que nós fiquemos paralisados pelo ódio, né, pelo rancor, que a gente possa utilizar o amor de forma propositiva e construir pontes, né? Acho que o amor ele sempre constrói pontes e pontes que muitas vezes nos surpreendem. Certamente todas essas famílias aí
que sentem uma dor tão grande no dia de hoje, que elas possam se lembrar também de construir pontes. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e agradecer imensamente o carinho de toda a população de Brumadinho, não só em meu nome, mas em nome do Corpo de Bombeiros, que é uma população que nos acolhe, que nos recebe super bem, que nos respeita. Então assim, como eu disse, é uma grande família. Não falo isso da boca para fora, me considero também um cidadão, né, daqui de Brumadinho, assim, com o maior carinho. Vocês podem ter certeza, né, no que depender de nós, Corpo de Bombeiros, seguiremos em frente. No que depender de mim, vocês podem ter certeza, né, que pessoalmente, por trás do Tenente Erraro Pedro aqui, ele coloca, né, sangue, suor, alma naquilo que ele está fazendo também para que a gente possa seguir em frente. Então, de novo, queria deixar essas palavras, como você muito bem disse durante todo o nosso bate-papo, não é da boca para fora. Esse agradecimento, eu tenho absoluta certeza que eu posso falar isso. Não é meu, tá? É da população de Brumadinho. Então você também falou de ser instrumento. Eu tenho certeza que hoje eu não estou falando só pelo Gabriel, eu estou falando muita coisa que a população de Brumadinho queria te falar, né? Muito mais do que você já ouviu e tudo mais. Foram muitas mensagens que eu recebi aqui. Depois eu te mando para que você tenha noção desse carinho, dessa importância, ficar de motivação. Pro nosso podcast, pro Bruma Pod, eu tenho certeza que atingiu o objetivo. O objetivo é fazer com que faça sentido para Brumadinho. Então eu tenho certeza que esse papo nosso aqui hoje, ele foi inspirador, ele foi esclarecedor. A gente percebeu o tanto que por trás dessa farda, por trás do Pedro Ayrara, Corpo de Bombeiros, o Pedro Ayrara, enquanto pessoa, a gente pode contar. Eu sei que no depender da sua determinação, da sua vontade, a gente vai conseguir finalizar essa missão, a missão vai ser cumprida. Até porque, na minha percepção, não adianta a gente... 260 e tantos não são 272. Né? Então a gente precisa colocar um ponto final nisso. Não é um dia... pelo contrário, não é um dia fácil, não é um dia muito difícil. Então surgiu a oportunidade de a gente conversar hoje. Não foi fácil conduzir, como eu estava te dizendo, mas foi muito... O papo de hoje, ele não foi simplesmente um papo legal, não. Ele foi um papo necessário. Né? Queria deixar as portas abertas para você aqui no podcast, enquanto pessoa, enquanto vereador, enquanto cidadão de Brumadinho. O que eu puder fazer para ajudar o Pedro, o Corpo de Bombeiros, nós vamos fazer, os meus amigos vão fazer, o amigo de Brumadinho vai fazer. Então eu espero que a gente consiga aproximar esse laço, não pro Gabriel e pro Pedro, pra gente continuar replicando coisas boas, né? Então, Pedro, obrigado, viu? Foi um prazer te ter aqui. Obrigado, valeu, meu amigo, eu que agradeço. Obrigado, né? O carinho de todo mundo. Valeu, um abraço. Com Deus. Valeu, gente. Até mais aí. Tchau, tchau.